Muito boa tarde, pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos aqui de resultados dos jogos do final de semana. Mais um final de semana aí repleto de futebol, repleto de decisão. Alguns já com final, né? Primeiro jogo da final, alguns já decidindo ali as semifinais. Sempre a gente começa aqui com o Campeonato Paraense e dessa vez não tem resultado do Campeonato Paraense porque o campeonato está paralisado, né? A Federação Paraense parou o campeonato devido ao julgamento, onde a Tuna Luso Brasileira e o Capitão Poço perderam pontos na competição. A primeira fase terminou com o Remo em primeiro, o Paysandu em segundo, o Bragantino em terceiro, o Castanhal em quarto, a Tuna em quinto, o Águia em sexto, o Capitão Poço em sétimo, o Santa Rosa em oitavo, o Cametá em nono, o São Francisco em décimo e o Independente décimo primeiro e o Caeté em décimo segundo, que foi o Lanterna e rebaixado ao lado do Independente. Só que baseado no julgamento que teve na última quinta-feira, a Tuna perdeu 7 pontos e o Capitão Poço perdeu 18 pontos, assim indo direto para segunda divisão do ano que vem, a equipe do Capitão Poço. E a Tuna, que estaria lá na zona de classificação em quinto lugar, também saiu da zona de classificação. Infelizmente, mais um ano, o Campeonato Paraense, assim que termina a primeira fase, sempre é decidido no tribunal, infelizmente, e já que dessa vez foi Tuna e Capitão Poço, sendo que ainda teremos julgamento, terá um novo julgamento na próxima quinta-feira, onde também o Bragantino e o Remo também foram denunciados, e baseado na punição do Capitão Poço e da Tuna, provavelmente o Bragantino também, junto ao clube do Remo, também poderão perder pontos e mais uma vez poderá ser mudada a tabela. Até o momento, a tabela de classificação, já baseado na suspensão ali, na perda de pontos da Tuna e do Capitão Poço, ficaria Remo ainda com 17 em primeiro, o Paysandu em segundo também com 17, Bragantino em terceiro também com 17, o Castanhal em quarto com 13, o Águia em quinto com 11, o Santa Rosa em sexto com 10, o Cametá em sétimo com 10, o Cametá que pegaria carona nessa punição da Tuna, e o São Francisco em sexto, também outro que pegaria carona, já ia com a perda de ponto do Capitão Poço. O Independente que estaria sido rebaixado, com a perda de ponto do Capitão Poço, o Independente se livrou do rebaixamento. A Tuna caiu para décimo com 4 pontos, o Caeté continuou lá com 4 pontos e o Capitão Poço com menos 7 pontos. Se caso for válido esse julgamento da última quinta-feira, os confrontos também seriam alterados. Agora teremos Remo contra o São Francisco, o Paysandu contra o Cametá, o Bragantino contra o Santa Rosa, né, que o Bragantino enfrentaria a equipe do Águia, mas devido ao julgamento, que até o momento foi alterado, o Bragantino enfrenta o Santa Rosa e o Castanhal enfrentaria o Águia. Só que, como eu falei, tem outro julgamento na quinta-feira para definir, e poderá ter outra alteração na tabela e posteriormente nos confrontos da classificação. Infelizmente, né, como eu falei, outra vez, mais um ano se define no tribunal. A primeira fase termina e os clubes encontram aí uma brecha no regulamento e parte para o tribunal. Aí é um campeonato que já não tem muito prestígio, infelizmente. Um campeonato que esse ano teve um repá brilhante, onde teve show de torcida do Paysandu e do Remo, lá que gerou aí uma repercussão nacional, até mesmo mundial. Muitos jogadores renomados no futebol brasileiro se pronunciaram diante desse acontecimento, dessa linda festa feita aí pela torcida de Remo e Paysandu, mas infelizmente o campeonato mais uma vez está sendo decidido no tribunal. E vamos aguardar aí, né, esse imbróglio jurídico para que possa ser resolvido o quanto antes, para o campeonato dar continuidade. Aí fica aquela questão:
De novo o Campeonato Paraense, de novo. Tribunal, outra vez. Eu sei que há uma ingenuidade ali, um certo, como o pessoal comenta nas redes sociais, um certo amadorismo de alguns dirigentes. Eu creio que não seja de todos, mas alguns dirigentes, acho que impera ali o amadorismo. Mas assim, cara, será que é só os dirigentes que são os culpados dos clubes? Claro que eles são culpados, são. Até porque teve lá a reunião no início do campeonato, teve o corpo técnico e tudo, regulamento, e aí, passaram despercebidos. Mas e assim, e a Federação Paraense? É 100% inocente, não tem culpa de nada a federação, emitiu nota essa semana se eximindo de culpa, de total responsabilidade, então, mas é só os clubes que são, só os dirigentes que são os culpados. A federação, por saber que um campeonato já está se tornando histórico aqui por tanta decisão indo para o tribunal, acho que poderia fazer algo diferente para evitar esse tipo de situação, para evitar esse constrangimento, tanto para os clubes como para os torcedores, para quem se envolve em todo esse cenário para a realização, para brilhantar aí a festa, né? O Campeonato Paraense, um grande entretenimento aqui no estado, então eu creio que... Aí fica aqui o questionamento, será que é só os dirigentes? E a Federação Paraense? É 100% inocente? A informação de irregularidade, de onde vem, quem vaza, tudo isso geram questionamentos. Mas enfim, não sou eu que vou aqui dizer o que foi certo, o que foi errado. Mas enfim, esse Campeonato Paraense infelizmente está paralisado, né? E a gente torce para que seja resolvido esse imbróglio judicial aí e para que o campeonato volte o mais breve possível. E outros campeonatos estão rolando também. Vamos aqui pelo Campeonato Gaúcho, já teve o primeiro jogo da final, onde o Grêmio em casa perdeu para o Internacional de 2-0. Aí o jogo de volta no próximo final de semana. E lá pelo Campeonato Cearense, semifinal, jogo de volta. Fortaleza 1, Ferroviária 0. Ceará 4, Maracanã 0. Final já definida lá no Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará. O bicho vai pegar no Clássico Cearense. E lá pelo Campeonato Potiguar, semifinal, jogo de ida. Santa Cruz 2, América de Natal 1. Laguna 0, ABC também 0. Pelo Campeonato Paraibano, semifinal, jogo de ida. 13, 1, Botafogo 2 e Serra Branca 1, Souza também 1. Lá pelo Campeonato Paranaense, quartas de finais, jogos de volta. Curitiba 1, Maringá também 1. Londrina 2, Cianorte 2. Atlético Paranaense 3, Azures 0. E Operário e São Joséense ficaram no empate por 1-1. Mas nos pênaltis, o Operário de Ponta Grossa venceu pelo placar de 6-5. Lá pelo Campeonato Goiano, semifinal, jogo de ida, o Atlético 2, Anápolis também 2 e Goiás 0, Vila Nova 1. Pelo Campeonato Sergipano, Falcon, semifinal, jogo de ida, Falcon 1, Confiança 2, América 1 e Itabaiana também 1. Pelo Campeonato Baiano, semifinal também, Jacuipense 0, Bahia 5, Vitória 3, Atlético de Alagoinhas 0. Lá pelo Campeonato Pernambucano, semifinal, jogos de ida, Sport 2, Santa Cruz 0, Retrô 2, Maguari 1, o próximo jogo de volta nesse próximo final de semana para definir ali os finalistas do Campeonato Pernambucano, sendo que o Sport largou na frente junto com o Retrô também. O jogo de volta decidido aí no próximo final de semana para decidir aí quem serão os finalistas do Campeonato Pernambucano. Lá pelo Campeonato Carioca, tivemos Vasco e Flamengo. Mais uma vez o Vasco levou a melhor diante do Vasco, né? O Flamengo levou a melhor diante do Vasco. Infelizmente, que sempre eu digo aí nas últimas lives que eu fiz, o Flamengo vem maltratando, vem massacrando aí o Vasco de todas as maneiras. Eu acompanhei esse jogo e o Vasco, a gente viu que o Vasco até tentou, né, ali impor um pouco de intensidade no início do jogo, porque já tinha perdido o primeiro jogo, né, tinha que reverter o placar, tinha que fazer 2 gols de diferença aí para reverter, mas até tentou ali no início do jogo uma intensidade, marcar pressão na saída de bola do Flamengo, mas o time do Flamengo muito superior, muito acima da média, baseado no time do Vasco, e venceu mais uma vez, um gol do Bruno Henrique
e do Luiz Araújo, o Nuno Moreira diminuiu para o Vasco. Mais uma vez aí o Vasco sendo derrotado pelo Flamengo, e já são aí 33, 34 jogos com apenas 2 vitórias do Vasco da Gama, e um histórico aí bem ruim para o Vasco. Está se tornando realmente um grande freguês aí do Flamengo. E lá pelo campeonato, e tá voltando, desculpa, perdão, teve também o jogo entre Fluminense e Volta Redonda e Fluminense, onde ficou 0-0, e o Fluminense passou aí para a final para enfrentar o Flamengo, um grande clássico aí, o Fla-Flu, aí no Campeonato Carioca. Lá pelo Campeonato Paulista, teve Corinthians e Santos lá em Itaquera. O Corinthians venceu por 2-1 com gol de Yuri Alberto e Garro, e o Tiquinho diminuiu para o Santos 2-1, um jogo que não teve a presença do Neymar, que segundo a imprensa, o Neymar sentiu um desconforto e não atuou aí pelo Santos. O Neymar, que desde que chegou no Santos, vem jogando todos os jogos praticamente. Quando chegou e vinha entrando aos poucos, aí começou a ter uma sequência. Em todos os jogos o Neymar veio atuando. Aí na semifinal o Neymar não atuou. Então acho que eu creio que também que já é pensando no jogo da seleção, onde enfrenta aí, tem 2 jogos na sequência aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Neymar ontem não jogou pelo Santos. Acho que frustrando aí todo o torcedor santista que tinha uma expectativa de passar para a final aí com o Neymar em campo, mas com o Neymar não participando, a equipe do Santos foi derrotada pelo placar de 2-1. E hoje, outro jogo da semifinal, lá no Allianz Parque, entre Palmeiras e São Paulo, às 21h35 da noite, para decidir o outro finalista do Campeonato Paulista, beleza? E para encerrar aqui o Campeonato Catarinense, Santa Catarina 1, Avaí também 1. Nos pênaltis, o Avaí levou a melhor pelo placar de 8-7. E Chapecoense e Joinville, Chapecoense 2, Joinville 1, a final do Catarinense definida entre Chapecoense e Avaí, 2 jogos e de volta já no próximo final de semana, a primeira partida. E na próxima semana, o jogo de volta para decidir aí o título do Campeonato Catarinense. Beleza, galera? Então, é isso. Ficamos por aqui. Valeu aí, obrigado aí pela participação de todos. Esperamos aí que o Campeonato Paraense retorne, né? Porque a gente acompanha aqui de perto, a gente pode ir no estádio. E torcer para o Bragantino também, né? Que é o nosso representante aqui da cidade. Mas infelizmente o campeonato está parado, e aí fica aquela questão. O Bragantino vinha numa sequência, fez uma campanha brilhante na primeira fase, que há anos a gente não via, né? Sempre nos anos anteriores aí o Bragantino lutava para ali contra o rebaixamento, uma vez classificava na última rodada. Inclusive acho que ano passado, né, quando conseguiu a classificação ali na última rodada, vencendo o Remo aqui por 1-0. E depois, posteriormente, foi eliminado pelo Paysandu também aqui, perdeu de 3-0. Mas assim, fica o questionamento, né, cara? A gente que acompanha, que torce aqui pro Bragantino, que espera tanto por esse momento. O Bragantino que vinha numa campanha muito boa aí, somando 17 pontos, figurando ali entre os 3 primeiros colocados, ali ao lado ali dos grandes do estado, entre Remo e Paysandu. E agora, campeonato paralisado, apesar do clube estar treinando. Mas e aí, como volta o Bragantino para a próxima fase, né, cara? Essa paralisação pode atrapalhar? Claro que pode, né? O time vinha numa sequência boa, jogando bem, atuando bem, convencendo o seu torcedor, atraindo o torcedor para o estádio, mas o campeonato está paralisado. Aí agora fica aquela interrogação. A gente espera que o Bragantino volte com aquele mesmo ímpeto que vinha jogando, aquela mesma vontade, mesma intensidade, aquele mesmo padrão de jogo, os jogadores ali junto com o treinador abraçando a causa e que consigam sim uma classificação para a semifinal e garantam ali um calendário para o ano que vem, garantir ali uma Série D e definir também ali, quem sabe até uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, porque o torcedor bragantino, de fato, cara, merece muito isso. Quando chega o Campeonato Paraense, o torcedor bragantino, ele se encanta com isso, ele se encanta em ir ao jogão e acompanhar o Bragantino. O torcedor de Bragança, ele gosta do futebol, ele é apaixonado pelo futebol, e o Bragantino, ele nos proporciona o Campeonato Paraense. E não tem uma outra competição, ó. Tipo, acabou o Campeonato Paraense desse ano, não tem mais atividade do Bragantino, então o torcedor já fica sentindo falta
O torcedor já fica ali, pô, cara, não tem Bragantino no final de semana e tudo. Então quando chega o Campeonato Paraense, o clima aqui na cidade muda. Quando tem jogo do Bragantino no Diogão, o clima na cidade é outro. Todo mundo se envolve nisso, todo mundo quer ir pro Diogão. Quem gosta de futebol, né? Lógico. Quer ir pro Diogão, quer acompanhar o Tubarão do Caeté aí nessa sua empreitada, né? Então a gente espera muito, torce muito para que o Bragantino consiga voltar bem dessa paralisação e consiga aí o seu êxito, a sua classificação para a semifinal. E quem sabe também, além de garantir uma vaga para a Série D do ano que vem, e uma vaga para a Copa do Brasil. A gente quer ver o Diogão pulsante, a gente quer ver o torcedor indo pro Diogão, a gente quer ver, envolve muita coisa, né, cara? Envolve economia, quantos e quantos ambulantes não vão lá para frente do Diogão vender de seus objetos, e ambulantes que vivem disso, né? Vivem do trabalho autônomo no dia a dia. E esses eventos assim, eles abrilhantam também por causa disso, porque o ambulante ele precisa muito trabalhar, e esses eventos atraem pessoas de outro estado até, de outras cidades, que vêm prestigiar, e isso é bom para o pessoal que está trabalhando. Muita gente já precisa disso. Eu sempre sinto que Campeonato Paraense, ali o Festival Junino aqui em Bragança, Semana da Pátria, cara, que são coisas que envolvem, que mexem com o morador de Bragança. Então é bom, eu gosto desse tipo de evento, porque já gera muita oportunidade até de emprego, como eu citei aí, os ambulantes se beneficiam com isso, eles que vivem disso, trabalham no seu dia a dia, ralam todos os dias.